Amada família, abre sua Bíblia em Jeremias 19. Já deixa aberto aí que eu vou dar um pano de fundo aqui para vocês entenderem o que Deus quer falar conosco nessa noite. Jeremias 19. E aí eu já vou falando aqui antes de ler o texto que nós vamos ler. Já vou dar um pano de fundo aqui para vocês a respeito daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. E daquilo que estava acontecendo aqui nesse texto que nós vamos ler. Então, Jeremias é levantado por Deus como um profeta muito jovem, por volta dos 13 anos. E lá em Jeremias 1, no versículo 4 ao 10, a gente vê Deus chamando Jeremias. E aí Jeremias fala: Deus, mas essa responsabilidade é muito grande, eu sou apenas um jovem, eu sou muito novo para uma missão tão importante como essa. E nesse tempo o rei em Israel, em Judá, na verdade, era Josias, e o rei morre, vem outros reis, e vem reis que desagradam a Deus, e Jeremias é levantado como profeta em Judá nesse tempo, no sul de Israel. Mas esse também é um tempo onde o Império Babilônico começa a crescer no mundo, então ele se torna o maior exército e o maior império naquele tempo, vencendo os assírios. Até então os assírios eram o império mais temido naquele tempo. Os babilônicos começam a crescer, e aí eles tomam a capital dos assírios, que era Nínive. Lembra de Nínive, onde Jonas foi lá pregar? Eles tomam a cidade de Nínive e começam a tomar todo aquele território ali do Oriente Médio, que era o mundo naquele tempo. E aí o Império Babilônico começa a crescer, começa a avançar através de Nabucodonosor. Os assírios já tinham destruído o norte de Israel, e agora eles estavam indo em direção a Judá, a região sul de Israel, onde a capital é Jerusalém. Então é nesse entorno, nessas histórias, que Deus levanta Jeremias como um profeta para confrontar o povo de Deus, para confrontar o povo de Israel, na verdade o povo de Judá, ali em Jerusalém. E durante esses anos, eles vão montando ali, os babilônicos vão montando um acampamento ao redor de Jerusalém, para cercando Jerusalém, até o tempo certo de atacar. Isso era por volta ali de 600 e pouco antes de Cristo. E eles conseguem tomar Jerusalém em 586 apenas. Então eles passaram anos ao redor de Jerusalém cercando. E aí nesse vai e vem, eles começam a levar alguns para o cativeiro babilônico, que eles passaram 70 anos, vocês lembram, no cativeiro da Babilônia. E das primeiras levas vai Daniel, por exemplo. Então, nesse tempo que Deus levanta o profeta Jeremias para levantar umas verdades para o povo de Israel, para falar por que eles estavam vivendo aquilo. E esse era o tempo onde o povo de Judá, lá em Jerusalém, já estavam bem distantes de Deus. Eles já estavam adorando a outros deuses há muito tempo. Nos capítulos do 2 ao 6 de Jeremias, mostra que infelizmente Israel já estava construindo uma longa história de quebra de aliança com Deus. Eles já tinham se aliançado com vários outros deuses, foram atrás de outros deuses, e por isso contaminaram o templo, contaminaram a relação deles com Deus, pois não queriam se arrepender dos seus pecados. Se aliançaram com o pecado, se aliançaram com outros deuses, e ainda assim não queriam reconhecer que eles estavam desviados, que estavam pecando contra Deus. Então isso cada vez mais distanciava o povo de Deus, o povo de Israel, do próprio Deus. E aí cada vez mais que eles caíam em pecado, cada vez mais que eles adoravam a outros deuses, cada vez mais que eles quebravam a aliança com Deus, cada vez mais que eles se relacionavam com o pecado, eles iam se distanciando de Deus também. E é nesse tempo bem tranquilo que Deus chama esse jovem, Jeremias, apenas com 13 anos, para ser a voz de Deus em meio ao povo, para declarar a palavra de Deus contra aquele povo, revelar e confrontar o pecado deles, e principalmente ficar martelando na cabeça daquele povo a mensagem que a queda de Jerusalém não se deveu à falta de Deus, a erro de Deus, ou porque Deus abandonou eles, mas foi inteiramente decorrente da infidelidade deles, desse povo que estava traindo a Deus, para com Deus, especialmente por estarem dando ouvidos a falsos profetas. Eles começaram a se distanciar de Deus, a adorar outros deuses, porque estavam dando ouvidos a falsos profetas. E o que é dar ouvidos a falsos profetas? É dar ouvidos às mentiras.
Dá ouvidos a fofocas e tudo aquilo que vai contra a verdade, contra a palavra de Deus, que vai contra a vontade de Deus. Então, diante dessa situação, o profeta Jeremias pede ao povo, nesse livro aqui, mais de 100 vezes, voltar-se a Deus. Olha a realidade espiritual de Israel nesse tempo. O profeta Jeremias declara mais de 100 vezes no livro dele: voltem-se para Deus, voltem-se para Deus, se arrependam dos seus pecados. Mas nesse livro de Jeremias também encontramos o profeta declarando ao povo de Israel que Deus é quem governa o presente e o futuro, protege os seus escolhidos e salva aqueles que voltam para Ele. Quando Jeremias começou a profetizar em Israel, ainda não tinha acontecido o cativeiro da Babilônia. Ele começa a profetizar declarando: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem para Deus, Deus vai enviar o povo inimigo, vai levar vocês para o cativeiro e lá vocês vão ficar presos durante anos. Arrependam-se dos seus pecados. Jeremias proclama que o Senhor é absolutamente digno de confiança. Voltem para Deus enquanto há tempo, que Ele mantém as suas promessas, por mais que o inimigo esteja sufocando, por mais que o inimigo esteja atacando, por mais que você esteja passando por um tempo difícil, Israel, por mais que você não esteja vendo Deus agir em seu favor, Israel, continua firme, acredita que Deus vai mudar a situação. Então Jeremias assegura ao povo de Israel que se eles se arrependerem e voltarem para Deus, a graça triunfará sobre o pecado. Era isso que Jeremias estava o tempo todo pregando. E é nesse contexto tranquilo, de ataques do inimigo, os caras tudo se desviando, adorando a outros deuses, que Deus levanta Jeremias para profetizar. Tanto que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele escreve, além desse livro de Jeremias, ele escreve o livro de Lamentações também. Então imagina, foi um momento difícil do cara. A gente costuma chamar, e aí na igreja a gente conhece como um cara chorão, mas a gente vê que a realidade que ele estava era muito difícil. Ninguém dava ouvidos a ele, ninguém atendia a ele, pelo contrário, os caras batiam, prendiam ele, e Deus colocava ele para confrontar o povo, para apontar o pecado, para mostrar: a culpa é de vocês. E é nesse contexto que Deus levanta ele como profeta. Ele é preso, ele apanha, depois vai embora para o Egito fugido, e lá no Egito ele morre. Que cenário, meus irmãos! Você teria coragem de ser um profeta num tempo como esse de Jeremias? Era muito complicado. Imagina você pregando para uma galera e todo mundo querendo te matar, porque achava que o que você estava falando não era de Deus. Por isso, vamos lá para Jeremias capítulo 19. Agora que eu dei esse pano de fundo, vocês vão compreender melhor. Aqui na minha Bíblia, o título desse capítulo é O Pote Quebrado. E aí vocês vão entender o porquê. Assim diz o Senhor, no versículo 1 diz: vá comprar um pote de barro, ele está falando a Jeremias. Vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Rinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos. Antes de eu continuar aqui, deixa aberta a tua Bíblia aí que eu vou explicar que vale é esse. Olha o que Deus fala. Deus fala: Jeremias, pega o povo todo, compra um pote de barro e vai para o Vale do Inom. O Vale do Inom, o Vale do Gueena, que fica em Jerusalém, ao sul do templo em Jerusalém, é o vale onde as pessoas que tinham aliança com outros deuses, o povo de Israel, de Jerusalém, estavam adorando outros deuses, faziam sacrifício de crianças. Então é um vale ao sul de Jerusalém, onde lá tinha a estátua de Moloque, a estátua de Baal, e as crianças eram queimadas no fogo ali, consagrando, Acabe fez isso, consagrando ao deus Moloque, a deus Baal, as suas crianças. Então ali era um lugar de sacrifício. Esse Vale do Inom é conhecido como o Vale das Chamas, o Vale da Maldição, porque lá também os bandidos, os ladrões eram levados para morrerem queimados. No tempo de Jesus ele fala sobre o Vale do Inom, o Vale do Gueena. E Jesus, o próprio Jesus compara esse vale como que o inferno. Esse lugar é como o inferno, as pessoas vão queimar e ali vão sofrer eternamente. Jesus compara. Então é esse lugar que Deus fala para Jeremias: ó, pega a rapaziada,
leva toda a população de Jerusalém, porque eu tenho algo para falar para eles. Levo para onde? Vamos para a praça do skate, vamos para a beira da praia, que não tem em Jerusalém. Vamos para um lugar massa, vamos para o shopping para falar um negócio duro que eu preciso conversar com eles. Não, você vai para o Vale do Guerena, lá onde eles estão me traindo, lá onde eles têm adorado outros deuses, lá onde eles estão sacrificando os próprios filhos. Então vamos continuar lá no versículo 3 que eu parei. Diga o seguinte, escutem a palavra, aí ele vai, o que é para ele falar para o pessoal. Diga o seguinte, escutem a palavra do Senhor, o rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir dela ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram e profanaram esse lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os pais, nem os reis de Judá conheceram. E encheram este lugar de sangue inocente. Edificaram aos altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo o holocausto a Baal, o que nunca lhe ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança, porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos inimigos e pelas mãos dos que procuraram tirar-lhes a vida. E darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e os animais selvagens. Porei essa cilada por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar, todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne dos seus filhos e a carne das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhes a vida. Depois, quebre o pote à vista dos homens que foram com você e diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para sepultar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete, as casas de Jerusalém, as casas do rei de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses, serão imundos como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar. Pôs-se em pé no arco da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade, sobre todos os povoados vizinhos, todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras até aqui. Deixa aberto aí que a gente vai estudar alguns textos aí desse livro. Então Deus levantou Jeremias e falou: ó, vai lá e diz o que eu vou fazer. Ele vai trazer simplesmente calamidade. Deus falou: eu vou trazer morte a vocês. Os inimigos de vocês, Jerusalém, vai invadir, e como esse pote de barro na mão do oleiro, eu vou quebrar vocês, que não vai ter mais restauração. Então Deus está profetizando aqui, dando essa profecia a Jeremias, daquilo que o Império Babilônico ia fazer em Jerusalém. Então eles invadiram em 586 a.C. Jerusalém, queimaram o templo e destruíram totalmente a cidade. Essa foi a profecia que Jeremias estava entregando a esse povo. Olha quão sério era isso. Isso era muito pesado para um jovem, mas Deus levantou aquele jovem para levar a verdade. Ele precisava abrir os olhos daquele povo, falar: ó, vocês estão achando que estão sofrendo, mas vocês estão adorando a outros deuses, vocês estão consagrando os filhos de vocês, queimando no fogo a outros deuses. Tudo que vai acontecer daqui para frente é o que vocês semearam. A gente ouviu o testemunho aqui da Amanda, ela semeou tudo aquilo que ela plantou, e Deus deu a vitória a ela, ela avançou, ela tem prosperado, porque ela semeou sementes boas. Esse povo estava semeando sementes más, e por isso estava colhendo isso. Estavam semeando morte, semeando prostituição, semeando pecado, e estavam colhendo isso. E Deus permite que Jerusalém seja totalmente destruída, o templo do Senhor destruído, e o povo levado cativo por 70 anos para a Babilônia.
E nesse texto, Deus usa o exemplo do pote de barro que será queimado. E essa será Jerusalém. Então era nesse contexto tranquilo, de boa, que estava Jeremias profetizando a esse povo. Era uma tranquilidade. Não tinha o que temer. Olha a situação, imagina o cenário em Jerusalém. Quando a gente estuda e vai ler alguns livros históricos e relatos de como ficou Jerusalém em 586, na destruição do templo pelos babilônicos, muitos relatos históricos dizem que o sangue batia no meio da canela, no meio da rua da cidade de Jerusalém. O templo foi totalmente destruído, é quando some a Arca da Aliança. Eram corpos e corpos empilhados em Jerusalém, por conta do pecado. Eles viveram a maior destruição da história deles, por conta do pecado. Porque não deram ouvidos aos profetas do Senhor, porque preferiram dar ouvidos aos falsos profetas, ouvir aquilo que lhes agradava. E aí continua no capítulo 20, Jeremias 20, no versículo 1. Passur, filho do sacerdote Imê, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco, que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Passur para Magor-Missabib, que o nome dele antes significava liberdade, agora significa terror por todo lado. Pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do trabalho, todas as coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos do inimigo, os quais hão de saquear, pegar e levar tudo para a Babilônia. E você, Passur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado. Você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. É difícil ter que ouvir a verdade. Tinha esse outro profeta falso. E aí, para enganar o povo, para manter o povo perto, para manter o povo próximo, mentia. Quando Deus falou: rapaz, vocês vão ser destruídos, vocês estão se distanciando de mim cada vez mais por conta do pecado. E aqui a gente vê mais uma vez Jeremias profetizando e falando: daqui a alguns anos os babilônicos vão destruir isso aqui, vão levar vocês. Ainda não tinha acontecido nada, mas por conta do pecado, por conta de terem semeado a semente do pecado, eles iam colher destruição. E era muito difícil para Jeremias estar falando aquelas coisas. Era muito complicado para Jeremias estar falando aquela coisa. Quando a gente vê a história dele, era um cara sensível, um cara que estava falando aquilo, mas ele queria de alguma maneira ajudar o povo. Ele queria de alguma maneira entrar na brecha e poder ajudar aquelas pessoas. Como nós muitas vezes, a gente vê muitas vezes as pessoas sofrendo, as pessoas no pecado, a gente tenta ajudar, a gente tenta falar, mas as pessoas não querem ouvir. Jeremias se sentia assim. Parecia que só ele enxergava em Israel, só ele em Jerusalém conseguia entender a realidade. E as pessoas estavam afundando cada vez mais no pecado. E aí continua. E aí Jeremias é açoitado, Jeremias é preso, depois é levado ao Egito. Mas o interessante é que até o versículo 6 ele profetiza com força, com coragem. Ele fala: vocês vão morrer, cara. Eles vão invadir aqui, vão destruir, vão levar vocês para o cativeiro. Mas a partir do versículo 7, em Jeremias 20, ele começa a se lamentar porque era um cenário muito triste. Ele diz assim, depois de ter confrontado os caras, apanhar, ser preso, ele continua: tu me persuadiste, Senhor. Ele começa a ter uma confusão ali com Deus, o próprio profeta. Ele começa ali a tretar com Deus, a questionar a Deus. Tu me persuadiste, Senhor, e fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todo mundo zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição.
por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Até aqui. Então o profeta, depois de ter declarado o que ia acontecer, cansado, começa a tretar com Deus. Fala: Deus, estou cansado, cara. O Senhor mandou eu vir falar, eu falei, mas eu sou causa de zombaria. Eu sou o cara mais zombado aqui de Jerusalém. Todo mundo me humilha, eu apanho, eu sou preso por conta do Senhor. Poxa, Deus, estou fazendo tudo que o Senhor me manda, mas tenho recebido em troca humilhação, violência e zombaria. E aí ele fala no versículo 9: Quando pensei, não me lembrarei mais dele. Ele está se referindo a Deus. Não vou mais me lembrar de Deus, não falarei mais no seu nome. Isso se tornou no meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Em outras versões diz assim: Contudo, se eu disser, não mencionarei nem mais e falarei no seu nome, Senhor. É como um fogo ardendo no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ele começa a relatar um fogo, que ele está triste com Deus. Ele está: Deus, eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer, mas em troca eu estou recebendo humilhação, pancada e porrada para todo lado. Mas é um fogo que eu não consigo controlar, Deus. Eu preciso ir adiante. Outra versão na Bíblia judaica diz assim: No entanto, caso eu diga, não pensarei nele, falando de Deus, não vou mais pensar em Deus, não vou mencionar mais o seu nome. Parece que um fogo começa a queimar em meu coração, aprisionado em meus ossos. Eu me canso tentando retê-lo, mas não consigo. Igreja, apesar daquele homem de Deus estar suportando tudo aquilo e permanecendo em obediência, dentro dele, dentro do seu coração, na sua mente, havia uma guerra. Porque a carne falava: eu não aguento mais, eu estou sendo humilhado. Mas dentro dele queimava, no coração dele, queimava um fogo que ele não sabia entender. Queimava um fogo que ele não conseguia controlar. E se a gente continua a estudar os demais capítulos de Jeremias, a continuação, a gente vê esse homem de Deus simplesmente pensando na possibilidade de desistir de tudo. Jeremias começa a pensar em largar tudo. Como muitos de nós estão nessa noite. Muitos estão pensando em largar tudo. Largar a família, largar a igreja, largar Deus, largar o trabalho. Querendo jogar tudo para cima, porque não vê as coisas mudarem. Jeremias não estava em pecado. Jeremias não estava fazendo nada contrário à vontade de Deus. Na verdade, ele estava fazendo o que Deus lhe pediu para fazer. E em troca, estava recebendo humilhação, pancada, prisão. O profeta estava simplesmente desesperado já. Pelas suas palavras, talvez pensando em largar tudo, como eu falei. O que eu recebo em troca de servir ao Senhor, de obedecer a Ele, é humilhação, dívida, tortura. O sofrimento desse homem foi tanto, que no final do capítulo 20, ele lamenta a Deus por ter nascido. Fala: Deus, você podia ter me matado no ventre da minha mãe, que eu ia nascer e morrer no mesmo lugar. Por que o Senhor permitiu minha mãe engravidar? Olha o que esse homem estava passando dentro dele. A guerra que estava dentro dele. Enquanto ele queria desistir, enquanto ele era humilhado, enquanto a carne gritava e falava: cara, eu estou obedecendo a Deus. Como pode? Eu estou sendo humilhado. Isso é muito injusto. Ao mesmo tempo, dentro do coração dele, dentro dele, nos ossos dele, ele fala que queimava um fogo que ele não conseguia controlar. Que mesmo ele lutando contra, ele não conseguia controlar aquele fogo. Jeremias estava sofrendo muito, e de forma injusta. E ele clamava com as últimas forças que ele tinha: Deus, por que tudo isso está acontecendo? As setas, meus irmãos, estavam vindo na mente de Jeremias. Está aí, Jeremias, é isso que Deus tem para a sua vida? Aí fica indo para o culto toda quinta, todo domingo, vai para a célula, fica servindo na casa de Deus. Está aí, era isso que você queria? Cadê o teu Deus?
Olha aí, Jeremias, o resultado da tua obediência a Deus, de dizer que é crente, de obedecer a palavra de Deus. Está aí, Jeremias. Quantos no nosso meio hoje não recebem essas setas? Está aí, Jeremias. O que adianta? Para que santidade? Muitos de nós talvez estejamos passando por situações parecidas com a de Jeremias. Talvez você está esperando em Deus uma resposta há tanto tempo e Ele ainda não veio. E você está como Jeremias, achando que Deus esqueceu de você. E a tua família, os teus amigos do mundo ficam no teu pé te cobrando, te enchendo o saco. Toma aí o resultado de ficar enfurnado dentro da igreja. Toma aí o resultado de ficar dando ouvidos a pastor. Tá aí o resultado de ficar lendo esse teu livro aí que tu chama de Bíblia. Cadê? Nessas horas parece que nada acontece na nossa vida, só na vida dos outros, na vida de quem está no mundo, distante de Deus. Cadê o casamento que Deus prometeu? Cadê o emprego? Cadê a mudança de vida? Cadê a restauração? As setas vêm, como era em Jeremias, e começa a se questionar. Cadê Deus, cara? Eu estou obedecendo. Mas no fundo do coração dele ainda tinha uma chama, um fogo que queimava. E ele não sabia explicar, ele queria largar tudo, mas não largava. Eu posso te falar, pode ser que até as pessoas no mundo possam estar felizes agora, por aquilo que conquistam materialmente, mas é algo passageiro. E como as profecias e a palavra do Senhor, lá em Jerusalém naquele tempo, mais cedo ou mais tarde, se cumpre. Mais cedo ou mais tarde, o que você semeia, você vai colher. Pois uma hora a conta chega. E aquilo que você plantou, como a gente usou o exemplo da Amanda, se for uma semente boa, vai ser colhido uma semente boa. Se for uma semente ruim, o fruto virá da mesma maneira, ruim. Mas aí muita gente fica se orientando pelo Instagram, porque lá está aquele cabelo bonito, aquele corpo escultural, e aquele carro, e aquele dinheiro. Aí no outro dia recebe a federal na casa. De que adianta, meu? De que adianta? Eu estava falando aqui, do presbítero Alan, antes do culto, sobre uma pessoa que eu conheço, cara, milionário. PF em casa. E aí? Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Assim foi com Jerusalém. Um dia a palavra se cumpriu. E porque eles não deram ouvidos ao profético de Deus, ao profeta de Deus, a conta chegou. Jerusalém foi destruída e eles foram para o cativeiro durante 70 anos na Babilônia. O templo do Senhor, a casa do Senhor foi totalmente destruída. E daí a gente fica se perguntando, então por que continuar fazendo a vontade de Deus? Por que continuar na igreja se não tenho visto mudança na minha vida? Apesar de estar fazendo tudo que Deus tem me pedido. Por que continuar se parece que quem vive no pecado no mundo está colhendo melhor do que eu? Jeremias continuou crendo em Deus e na sua palavra. Apesar de tudo que ele estava passando, da vontade de desistir, de jogar tudo para cima, Jeremias permaneceu firme, crendo que o sol cumpriria com todas as suas profecias, com cada vírgula da sua palavra. Mas não foi na força dele que ele permaneceu. Não foi porque Jeremias era especial. Não era porque Jeremias era melhor que os outros. Jeremias ficou firme e não se desviou do seu caminho. Soube esperar das promessas do Senhor, porque ele tinha algo queimando dentro do coração dele. Porque ele tinha algo ainda queimando dentro do coração dele. E o que manteve Jeremias no caminho do Senhor foi justamente um fogo que queimava dentro dele. Apesar das circunstâncias, apesar das situações, apesar de as coisas parecia que estava dando tudo errado aos olhos humanos, ele permaneceu, apesar da vontade de desistir, permaneceu porque dentro do seu peito ainda tinha um fogo queimando. Ele pensou em largar tudo. Não vou falar mais no teu nome, Senhor. Mas aquele fogo dentro do peito dele continuava a arder. E ele não tinha controle sobre aquilo. Tanto que ele disse que tentava conter aquilo agindo dentro dele, mas ele não conseguia controlar. E é esse fogo que nos mantém firmes em meio às lutas, igreja.
em meio às guerras, às provações, às dificuldades, quando parece que a palavra de Deus não se cumprirá nas nossas vidas, quando parece que é melhor voltar ao mundo, largar tudo e ir embora, quando as perseguições aumentam, é esse fogo dentro de nós que nos mantém firmes. Para que viver em santidade se as pessoas que esperam nunca chegam? Para que ficar esperando? Nunca chega a pessoa que eu vou casar. Olha o teu redor aqui, meu. Olha o teu redor aí, solteiros. Mas pastor, que fogo é esse? O que significa esse fogo que Jeremias se refere? Como eu faço para manter esse fogo vivo dentro de mim, mesmo em meio a momentos difíceis? Mesmo quando parece que Deus esqueceu de mim. Vamos lá, por partes. Fogo, que fogo é esse que que Jeremias se referia a, que é o que lhe mantinha vivo, que lhe mantinha firme no caminho do Senhor? Essa palavra fogo que ele usa no hebraico, no original, é a palavra chamada esh. Essa palavra, esh, já aprendeu uma palavra no hebraico, fogo, esh. Repete comigo, esh. Já está falando hebraico. Essa é uma palavra formada por duas letras, Aleph e Shin. A letra Aleph representa o próprio Deus. Ela significa a marca de Deus no ser humano, de vencedor, a representação do próprio Jesus em nós. É a intermediação entre Deus, entre a terra e os céus. Já a palavra Shin, Shin, significa constância, significa firmeza na fé, ensinamento, base e amor expresso como fogo. Então essa palavra no hebraico tem um significado muito forte de fogo. Essa palavra fogo no hebraico é algo muito profundo. Esse fogo é a marca de Deus em nossas vidas por meio de Jesus, que é justamente aquele que faz a intermediação entre o homem e Deus, entre os céus e a terra. E esse fogo, que representa aqui também Jesus, é aquele que nos deu uma nova oportunidade de vida, de recomeço. Estou só pegando os significados das letras. Que o mesmo passando pelas provações do fogo, de luta, de dificuldade, podemos ver o amor de Deus expresso em nossas vidas por meio do amor de Cristo sobre nós. Mesmo em meio à provação, e ainda aprendemos que nos momentos difíceis, ainda assim, tem uma chama queimando no nosso peito, porque esse fogo é a nossa base, que nos faz permanecer constantes na fé. E esse fogo é o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Então a gente aprende que o significado desse fogo no hebraico é Deus mantendo a chama acesa nos nossos corações. Por mais que tenhamos vontade de desistir, por mais que queiramos nos afastar, por mais que estejamos com a vontade de largar tudo e ir embora, esse fogo é a marca de Deus em nossas vidas por meio de Jesus. Esse fogo também pode representar e representa o próprio Espírito Santo de Deus em nós. Mateus 3,11 diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele está falando de Jesus, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. É o Espírito Santo queimando dentro de nós, que não nos deixa ir embora, que nos faz permanecer mesmo quando a gente já não quer mais, quando a gente quer largar tudo, quando a gente não aguenta mais esperar. É o Espírito Santo de Deus queimando nos nossos corações, que nos fazem permanecer firme, esperar. A palavra de Deus vai se cumprir, sim. O que Deus prometeu vai se cumprir. O meu papel, permanecer firme, porque há um fogo queimando nos nossos corações. E esse fogo e essa chama queimando dentro de nós é o próprio Espírito Santo de Deus, falando: calma, permanece. Calma, aguenta um pouco mais. As coisas vão acontecer, as coisas vão mudar, só permanece. Atos 2:3. Em Atos 2 é quando o Espírito Santo desce, que Jesus sobe aos céus e fala: eu vou mandar o Consolador. Atos 2:3 diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce pela primeira vez ali sobre aquele povo. Ele vem como? Como língua que parece com línguas de fogo. E Jeremias fala: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Eu estou sendo humilhado. Eu estou apanhando, eu estou sofrendo. Mas tem algo dentro de mim. Ele fala: Deus, eu não quero mais falar no teu nome. Deus, eu não quero mais falar da tua palavra. Eu não quero mais profetizar mais. Tem algo dentro de mim queimando que não me deixa desistir e eu não consigo controlar. É o Espírito Santo de Deus te falando: calma, permanece. Eu continuo no controle. Eu continuo no comando. Era esse fogo que queimava no coração de Jeremias. Precisava e que precisa queimar nos nossos corações. Porque é esse fogo que nos mantém firmes até o fim. Até as promessas se cumprirem. Por mais que a gente não esteja entendendo nada, permanece firme. Esse é o fogo que não vai deixar você desistir. É o Espírito Santo dentro de você. Mas a palavra de Deus também age como uma arma do Senhor que não nos deixa desistir também. E que nos faz permanecer. Jeremias, mais à frente diz, Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Para que essa chama mantenha acesa, você precisa se alimentar dessa palavra. Mas pastor, eu já senti um dia esse fogo queimar dentro do meu coração, dentro do meu peito, mas não sinto mais. Por que será, pastor? Eu vou te falar o motivo. Levítico capítulo 6. Se um dia essa chama já queimou dentro do teu peito e hoje não queima mais, eu vou te falar o motivo agora. Levítico 6, versículo 8 diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem um holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Essa é a instrução de Deus a Moisés e a Arão para que, como eles deveriam proceder com o holocausto, com o sacrifício, com o altar e com a chama acesa dentro do tabernáculo. Então o altar do Senhor não podia faltar fogo. E aí Deus está orientando aqui como é que eles deviam proceder, pois a chama do fogo jamais poderia se apagar. Esse era o segredo de Jeremias. Esse é o segredo para qualquer um de nós. O fogo precisa se manter aceso diariamente. Essa palavra que Moisés usa para fogo aqui em Levítico, lá atrás, é a mesma palavra que Jeremias usa. Fogo. Eles estão falando do mesmo fogo. Holocausto no original, olá, além de oferta queimada, sacrifício, também significa escada, significa subida. Então esses sacrifícios diários, esses holocaustos diários, é aquilo que nos leva ao encontro de Deus. E a palavra de Deus diz que isso precisa ser diariamente. Diz que precisa ser constante. Não adianta você vir no domingo, adorar, levantar, acender a chama e o resto da semana ela ficar apagada. Como é que você vai subir em direção a Deus? Como é que você vai encontrar com Deus? Como é que você quer ouvir algo de Deus se você não sobe? Se você não mantém a chama acesa? Se não há arrependimento de pecados? Porque essa chama também fala de arrependimento de pecado. E o Senhor orienta Moisés que esse fogo não poderia ser apagado do altar. Essa palavra altar no hebraico, hoje vamos mergulhar no hebraico. Mitzbeah, que além de altar significa sacrificar, exaltar, honrar e habitar.
Esse altar também significa habitar. É a mesma palavra que é usada em Apocalipse 3:20, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quando Jesus diz que a gente, quando ouve a palavra dele, abre a porta do nosso coração, da nossa vida, para ele vai entrar e ceiar conosco. Essa palavra ceiar significa habitar, como o altar. Então esse fogo deve habitar diariamente dentro de nós. O altar é o nosso coração. E nós precisamos manter essa chama acesa diariamente, limpando e colocando lenha, limpando e colocando lenha. É de manhã, é de tarde, é de noite, constantemente. Provérbios 26:20, a parte A diz: sem lenha o fogo se apaga. É preciso alimentar o fogo, é preciso trazer lenha. E que altar é esse? Como eu falei, Gálatas 4 fala, mas, versículo 4 também: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. Sendo filho, também herdeiro de Deus. Deus enviou o seu Espírito aos nossos corações. O altar é o nosso coração. E a chama ali do Espírito, para que ela mantenha acesa, é preciso conexão com o Pai. Como, pastor? Oração, palavra, jejum, culto, intimidade com Deus. Mantenha a chama acesa. Não espere que os outros façam isso. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Você precisa fazer isso por você, porque é isso que nos sustenta nos momentos difíceis. Quanta gente pula do barco nos momentos difíceis. É muito mais fácil desistir de tudo e começar num outro lugar, largar a vida, acabar o casamento e começar novamente em outro lugar distante, onde ninguém te conhece, onde ninguém sabe daquilo que você fez, do que permanecer firme e falar: não, aqui eu vou ser humilhado igual Jeremias, eu vou apanhar, eu vou ser açoitado, eu vou ser preso igual Jeremias. Mas tem um fogo que queima dentro de mim, que não me permite largar tudo. E esse é o Espírito Santo. Mas se você já não consegue mais controlar isso e fala: não, eu vou embora, não, Deus, eu vou largar tudo, não, Deus, eu já não confio mais, a chama está apagada há muito tempo já. A chama já se apagou há muito tempo do seu coração. Muitas vezes a gente vê as pessoas largando essa vida, virando as costas para Jesus, largando famílias, largando ministérios. Mas quando ela larga, não é que a chama apagou naquele tempo, a chama já está apagada há muito tempo. Há muito tempo. Jeremias falava: Deus, mas é difícil o que o Senhor está me pedindo, ainda assim eu vou fazer. Aí Deus nos pede: permanece, aguenta, a tempestade vai passar. E a gente não quer esperar, a gente não quer aguentar. A chama já está apagada há muito tempo. Provérbios 4:23: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do seu coração que procede as fontes da vida, a palavra de Deus diz. E que altar você tem levantado no seu coração? Que tipo de altar tem sido o teu coração? Deus repreendeu Jerusalém, ao povo de Jerusalém, falou: ó, vocês estão queimando no altar do coração de vocês seus próprios filhos a outros deuses, por isso vocês vão ser destruídos. Enquanto Jeremias alimentava o próprio Senhor em seu coração. Se esse fogo é o próprio Deus habitando em nós, então para quê? Para colocar mais lenha e manter o fogo aceso, devemos nos alimentar dele mesmo, por meio da palavra, da oração, do serviço. O que tem saído do teu coração? Que tipo de altar você tem levantado no seu coração? Porque é preciso cuidado, igreja. Porque não é qualquer lenha que você tem que colocar aí para que o fogo permaneça aceso. Não é de qualquer maneira que mantemos essa chama acesa no altar do Senhor, no altar do seu coração.
Quando vai fazer churrasco, tem uns caras que falam, não, vou acender o fogo aqui da churrasqueira. E os caras, tem gente que fica meia hora, 2 horas tentando, porque está botando material que não vai servir, cara. Não vai servir. Tem que botar o material certo para que aquele fogo queime, para que aquele fogo suba. Que tipo de lenha você tem colocado aí no altar do seu coração? Que tipo de fogo você tem mantido aceso dentro de você? Em Levítico, lá no capítulo 10, a gente vê os filhos de Arão fazendo um fogo estranho diante do Senhor. Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Os filhos mais velhos de Arão morreram, porque achando que porque eram filhos do sacerdote, podiam simplesmente chegar e ir lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, e acender um fogo qualquer diante de Deus. Deus não recebe fogo qualquer. Eles não tinham autorização para acender o incenso no tabernáculo. Era só o sacerdote. Eles agiram na sua própria vontade. Eu já sei como é que funciona. Eu já tenho tempo suficiente de igreja para saber o que é certo e o que é errado. Eu já tenho tempo suficiente de igreja para me levantar contra quem for. Eles agiram, os filhos de Arão, na própria vontade, o que desagradou a Deus. E todas as vezes que agimos na nossa própria vontade, sem saber qual é a direção de Deus, essa vontade chega como que um fogo estranho diante do Senhor. Então todas as vezes que a gente faz algo, mesmo querendo acertar, mas que é contra a vontade de Deus, porque aí é o nosso papel, antes de fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, seja qual for a decisão, busca primeiro em Deus. Porque senão vai levantar fogo estranho diante de Deus, e Ele não recebe. Quanta gente tomando decisões precipitadas. Eu nunca vi Deus falar tão rápido como Ele está falando nesses tempos. Ah, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, parecendo os filhos de Arão, fazendo na própria vontade, fazendo do seu jeito, e o fogo que aparece é o fogo estranho. A gente continua lendo esse capítulo de Levítico, a gente descobre mais à frente que inclusive eles chegaram bêbados, chapados diante de Deus. Que tipo de fogo você tem queimado em seu coração? Que tipo de fogo? Era isso que estava mantendo Jeremias de pé. Essa chama acesa no seu coração, mesmo quando estava dando tudo errado, ele continuava adorando, ele continuava orando, mesmo querendo desistir, ele não se movia, só se movia se a nuvem se movesse. E esse fogo tem várias representações para a gente. Tem representação de proteção de Deus. Lembra o pessoal no deserto, quando saíram do Egito? À noite tinha nuvem protegendo do sol. Durante o dia, era nuvem protegendo do sol. À noite, uma coluna de fogo protegendo do frio. Esse fogo nos protege. A gente fica brigando como Jeremias, falando, mas eu não consigo controlar, eu não quero obedecer, eu não quero fazer desse jeito. Mas é proteção. É o pai falando para o filho, não põe o dedo na tomada, cara. Não põe o dedo na tomada. Esse fogo é proteção. Esse fogo é direção de Deus. Deus falou para Moisés, vai, ele falou, eu vou, mas se o Senhor for comigo. E a sarça ardendo chamou ele para a direção dele. Teve que o fogo aparecer diante dele, e Deus falar, filho, a tua direção é essa. Esse fogo é a direção de Deus para as nossas vidas. É a presença de Deus, representa a presença de Deus, representa purificação. É esse fogo que precisa queimar nos nossos peitos. É assim como era em Jeremias, que chega a incomodar, chega a nos deixar inquietos, querendo dividir isso com todo mundo, querendo falar para todo mundo, cara, eu conheço Jesus, você precisa conhecer. Eu não estou me aguentando mais. Essa chama precisa voltar a queimar no teu coração. Mas uma coisa, igreja, é importante a gente sempre aprender.
Procure saber sempre das primícias, as primeiras partes. A primeira vez que algo é falado ou apresentado na Bíblia. E o fogo aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 15. Bota aí na tela mais rápido. Gênesis 15 é a primeira vez que fala de fogo na palavra de Deus. Gênesis 15, 17 diz assim. Deixa eu achar aqui na minha tela. 15, 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, primeira vez que aparece fogo na Bíblia, passaram entre os pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Repete comigo, aliança. Fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Primeira vez, deixa eu dar um contexto para vocês aqui. Deus já tinha mandado Abraão sair da terra de Ur dos Caldeus. Falou: cara, sai daqui, eu vou te levar para um lugar que eu vou te dar. E lá eu vou te dar filhos, como que as estrelas dos céus e etc. E já fazia um tempo que Abraão estava caminhando, ainda não tinha filho, ainda não tinha terra. E Abraão parecia que estava meio que bambeando a fé, tipo Jeremias. E aí Deus aparece para ele. E fala: filho, calma. O que eu prometi eu vou cumprir. Como sinal disso, vamos fazer um sacrifício aqui, renovando a nossa aliança. E é a primeira vez que aparece fogo na Bíblia. É justamente para queimar o holocausto, o altar que Abraão fez a Deus, onde Deus falou: vou renovar minha aliança contigo. Então a gente vê que esse fogo queimando dentro do nosso peito, a gente vê que a relação do fogo com a nossa caminhada está ligada à aliança também. E no momento mais difícil da vida de Abraão, onde talvez ele estivesse pensando em desistir, Deus vem, traz o fogo e restaura a aliança com Abraão. Fala: filho, calma, eu estou contigo. Calma, as coisas vão acontecer. E Deus aparece no meio do fogo, por meio de uma aliança, para reafirmar que apesar das coisas ainda não estarem acontecendo, calma, filho, calma, filha, continua crendo, porque Deus vai cumprir o que prometeu. Então a primeira vez que o fogo aparece é representando uma aliança, e a aliança entre Deus e Abraão, que é o que garante os descendentes de Abraão viverem na promessa. Se a gente ler um pouquinho antes, Deus ainda fala assim, ó: eu vou te dar essa terra, eu vou te dar descendentes milhares, mas eles vão ficar 400 anos presos, e depois eles vão vir para a terra prometida. Só permanece firme. E essa é a antiga aliança feita. Nós vivemos debaixo de uma nova aliança, de Jesus Cristo, que diz assim lá em Hebreus 9. Bota aí na tela. Hebreus 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e seu santuário terrestre. Porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertence um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberto de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados, deixar a chama acesa. Mas nós, segundo o sumo sacerdote, entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas,
quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e de cinza e de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário contestar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água de lã tingida, de escarlate, sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios dos serviços sagrados. De fato, na segunda lei, todas as coisas são purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito em mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com o sangue alheio. Se fosse assim, ele precisava ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar aos fins dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Jesus Cristo representa a segunda aliança, a nova e definitiva aliança, que vem por meio do fogo. Deixa Jesus entrar no teu coração nessa noite. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele mudar. Deixa esse fogo voltar a queimar dentro de você. Você precisa manter essa chama acesa. Quer viver o que Deus tem para a sua vida? Para permanecer firme, é preciso que essa chama continue queimando no seu coração. Feche teus olhos, curva a tua cabeça.